Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer enorme estar aqui com vocês para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina desta semana. Se você é novo aqui no nosso canal, eu te convido, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar uma grande rede de estudantes da lição da Escola Sabatina para que a nossa fé seja fortalecida no conhecimento e na confiança na Palavra de Deus. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é a supremacia de Cristo. E o verso para memorizar está em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 17, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. A lição desta semana vai enfatizar que Cristo não é apenas parte da criação, mas o próprio Criador e sustentador de todas as coisas. Veja, o apóstolo Paulo defende aqui um ponto teológico importantíssimo. Cristo é divino e ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Paulo apresenta Jesus como a revelação plena de Deus, superior a qualquer poder ou autoridade. E também ele é o centro da fé cristã. É bem verdade que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, mostra Cristo como o centro das Escrituras Sagradas, Cristo como aquele que veio salvar a humanidade, mas também esteve presente no ato da criação como o Criador. Ele, Jesus Cristo, é o Criador de todas as coisas, e você vai perceber na lição desta semana que Paulo enfatiza de forma bem objetiva. E o objetivo é reforçar que a vida do crente deve estar fundamentada na supremacia de Cristo, que governa tanto o universo quanto a igreja. Em outras palavras, Cristo é o governante de tudo, Cristo é o governante de todas as coisas, a nossa vida pertence a Ele, você pertence a Ele como parte da igreja de Deus, o universo e tudo que nele existe é sustentado pelo poder e pela força de Deus. Veja, queridos, Colossos era uma cidade pequena, na Frígia, e ela foi influenciada por filosofias helenísticas. Veja, havia um misticismo filosófico e a igreja, infelizmente, foi infectada com esses ensinamentos, as práticas religiosas sincréticas. E veja, o grande desafio dessa comunidade é que os cristãos estavam expostos às ideias que diminuíam a centralidade de Cristo. Ou seja, Cristo não era tido como o centro do evangelho, Cristo não era tido como o centro da teologia, justamente por conta das filosofias que influenciavam tanto a cidade que acabou afetando diretamente também os cristãos. Havia uma mistura de crenças judaicas e filosóficas e por isso a igreja ela enfrentava esse grande desafio e Paulo ele vai afirmar que Cristo é suficiente e supremo. Somente Cristo. Ele combate qualquer tentativa de reduzir seu papel a de ser um ser intermediário ou subordinado, mas ele deixa claro que Cristo é o próprio Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é o Criador, Cristo é o sustentador. Paulo apresenta Jesus como a imagem do Deus invisível, destacando sua divindade e papel criador. Então você vai perceber ao longo dessa semana, Paulo o tempo todo chamando a atenção dos seus leitores a Cristo como Criador. Veja, Cristo não é o primogênito da criação no sentido de ser criado,
mas de ter preeminência sobre tudo, ou seja, Cristo controla tudo, Cristo é quem criou e Cristo é quem domina. A igreja também é vista como corpo e Cristo como cabeça. Em outras palavras, os crentes são membros interligados, à luz da lição dessa semana, que é o que Paulo aborda, né? E eles vivem em íntima dependência de Cristo. Veja, a igreja de Deus, sem a figura do Cristo, não faz sentido, não tem sentido. Cristo é a base fundamental, Cristo é o cabeça. A salvação não vem de rituais ou filosofias, mas da obra redentora de Cristo. Paulo afirma que reconcilia todas as coisas com Ele, ou seja, a salvação, ela vem por meio de Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Há adventistas que, infelizmente, aí eu estou falando para o nosso grupo, para a nossa fé, eu não estou falando para os de fora, mas há adventistas que guardam a lei supondo que serão salvos. Queridos, a lei, ela não é um meio para a salvação, é um resultado. A salvação é Cristo, Cristo é o cabeça. Agora, esse Cristo nos insta, nos ensina e nos motiva a viver em obediência à sua palavra, aos mandamentos de Deus. Então, isso é gratidão. E veja, Paulo está aqui basicamente desmistificando essa ideia de filosofias, de culturas místicas que veio do judaísmo como influência para a salvação ou como meio usado para a diminuição da pessoa de Cristo. Ou seja, a lição 8 nos chama a colocar Cristo no centro da vida e da fé. Jesus precisa estar no centro da minha vida, da minha fé. Cristo precisa estar no centro da sua vida e da sua fé. Todas as nossas decisões precisam estar baseadas e em conformidade com a vontade de Cristo. Fazendo isso, seremos bem-sucedidos. Veja, queridos, não é a nossa vontade, não é o nosso querer que precisa predominar sobre a nossa vida. É a ação de Cristo no Calvário, é o exemplo de Cristo ao longo de toda a vida. Nós precisamos reconhecer Jesus como o Criador, como o sustentador e como o Redentor. Cristo criou a humanidade, Cristo sustenta a humanidade e nesse processo do plano da redenção, Cristo é o nosso Redentor. Historicamente, Paulo combateu visões que tentavam diminuir Jesus. E veja, aqui Paulo dá uma grande contribuição teológica. Ele afirma que toda a realidade encontra sentido e propósito em Jesus Cristo. Nada do que existe, nada do que cremos, nada do que fazemos tem sentido se Jesus Cristo não for o centro. E Paulo, ao longo desta semana, vai afirmar e reafirmar que Cristo é divino, que Cristo é o Criador, que Cristo, ele, de fato, é Deus. É Deus. E por isso nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade dele. Amém? Jesus nos chama hoje, através da sua palavra, através dos ensinamentos de Paulo, a nos submeter à vontade dele, à vontade dos céus, para que possamos caminhar em conformidade com aquilo que agrada a ele mesmo. Então, nesse momento, com esse pensamento, com essa percepção, que é o que a lição vai desenvolver ao longo desta semana, eu gostaria de convidar você a orar comigo e pedirmos a Deus para nos ajudar a entender a lição e também para aceitarmos Cristo como o nosso Deus todos os dias. Todos os dias. Não é um dia sim, outro não, mas todos os dias precisamos aceitar a Cristo como o nosso Salvador. Ore comigo. Senhor, obrigado, porque Jesus é o nosso Deus. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o que dá razão para a nossa fé. Obrigado, bom Deus, pelo meu amigo, pelo meu irmão, pela minha amiga, pela minha irmã, que tem acompanhado os resumos aqui. Fortaleça a fé de cada um. Deus, e motive-os pelo poder do Teu Espírito também a estudar profundamente a Tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Querida, Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana repleta da presença de Deus e estude profundamente a lição. Deus abençoe.
Um beijo no coração de todos.